E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este pequeno canal. Hoje um vídeo diferente, um vídeo que eu nunca fiz ainda, não tive a oportunidade de fazer, hoje estou fazendo. Hoje a gente vai falar sobre liberdade e responsabilidade. Um tema, digamos que vamos falar de uma perspectiva teológica e a gente vai conversar um pouco sobre o que é liberdade, o que é responsabilidade. A Bíblia fala sobre isso. Como podemos abordar isso no nosso dia a dia? A gente, enquanto jovem, ainda sou jovem ainda. Então, como jovem, tenho liberdade? Tenho responsabilidade? Como vamos falar sobre isso? É agora, nesse nosso canal, tá bom? Então, primeiro, vamos de conceito, né? Digamos que liberdade seja um grau de independência legítimo que um cidadão, um povo, uma nação tem como valor supremo, um valor ideal. E aí, por extensão, é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política ou perante o Estado, poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro do limite que lhe faculta a lei. Falei muita coisa, né? Em resumo, é o seguinte: nós temos as liberdades individuais, mesmo dentro da coletividade. E a nossa liberdade, ela tem um certo limite dentro da lei, porque nem tudo aquilo que queremos fazer, nós podemos fazer, e nem tudo aquilo que podemos fazer, nós devemos fazer. Então, isso é importante para a gente continuar nosso raciocínio aqui, tá certo? E liberdade no Antigo Testamento. Como é que era vista a liberdade no Antigo Testamento? Veja só, no Antigo Testamento, o povo vivia muito pela lei mosaica. E a lei surgiu justamente da necessidade de colocar limites em toda a extensão das ações do ser humano. Porque nem tudo aquilo que se quer fazer é aquilo que se deve fazer. E nem tudo aquilo que se quer fazer é aquilo que se pode fazer, porque isso pode ferir alguém, pode machucar alguém, pode ferir a comunidade, pode afetar a convivência entre as pessoas. Então a lei surge justamente para dar esse limite, para estabelecer o limite entre aquilo que é possível se fazer e aquilo que é ético se fazer, para que não venha a macular a comunidade, beleza? E aí nós temos alguns textos falando sobre a questão da liberdade no Antigo Testamento. Muito se fala na liberdade no Antigo Testamento, principalmente com relação à libertação do povo dos cativeiros. O povo de Israel pecava, era capturado pelos seus algozes e ali eles clamavam por libertação. E a maior delas, que é a libertação do Egito, é um grande marco na história judaica e está registrado na Bíblia, em Êxodo e em diversas passagens, é citada por grandes profetas e homens de Deus como símbolo da liberdade que Deus pode dar ao seu povo. Mas eu gostaria de citar aqui um texto muito legal de Provérbios capítulo 19, versículo 23, que diz o seguinte: Alegra-te, jovem, na sua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Ou seja, Deus lhe permite viver, lhe permite se alegrar dentro daquilo que a gente entende que seja alegria e pelos caminhos que a gente deseja no nosso coração, mas ele deixa um adendo muito importante, hein? Ele diz: todas as suas ações serão levadas a juízo. Ou seja, não é uma liberdade em que a gente vai fazer tudo sem ter consequência das nossas ações. Então, é preciso ser livre com responsabilidade. Tá certo? Então, a gente fica com esse texto aí. No Novo Testamento, nós temos vários textos, inúmeros textos falando sobre liberdade, e o mais famoso deles é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um outro texto, que é João 8,36, diz também
na sequência algo muito parecido e muito profundo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Romanos 6,14, Paulo vai dizer que o pecado não dominará vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que a gente pode aprender, compreender desses textos aí? A gente pode entender que Cristo nos liberta. A verdadeira liberdade está em Cristo. Liberdade de quê? Liberdade dos nossos pecados, daquilo que nos traz condenação. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que liberdade não é somente fazer o que quer, na hora que quer, com quem quiser, é entender também que Cristo nos liberta dessas amarras. Porque até que ponto somos livres? Até que ponto as nossas ações são totalmente isentas e livres de juízo? Para pensar. Então, Jesus Cristo nos traz uma ideia de liberdade muito mais profunda. Embora sirvamos a Deus, nosso coração permanece livre do pecado e livre da condenação. Essa é a maior liberdade do crente. E a gente pode entender que através dessa liberdade, nossa alma é livre, porém arraigada, enraizada em Cristo. E o que é que a gente pode ver em outros textos? Que nós vamos prestar conta das nossas ações. E isso é fundamental a gente não perder de vista. Nós prestaremos conta das nossas ações. Mas veja o que Lutero diz. Lutero diz o seguinte: o cristão é um senhor libérrimo, sobretudo a ninguém sujeito. O cristão é um servo oficiosíssimo, de tudo a todos sujeito. Então, ao mesmo tempo em que nós somos livres, porque não há quem nos condene em Cristo, ao mesmo tempo também somos escravos de Cristo para fazer aquilo que o nosso Mestre nos pede para fazer. E Schopenhauer vai dizer que, no sentido físico, implica que nós não temos barreiras, nós não temos limites físicos, mas nós entendemos pela palavra que tudo aquilo que fazemos tem consequência. E se tem consequência, a liberdade ela não pode estar desassociada da responsabilidade. São duas faces da mesma moeda. E Jesus, para finalizar esse vídeo, queridos, Jesus diz uma coisa fantástica: vós sois o sal da terra, e se o sal não servir para salgar, nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e bota debaixo do alqueire, mas no velador, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, ao mesmo tempo em que nós somos livres em Cristo, as nossas obras devem demonstrar o amor que Deus tem por nós. As nossas obras, as nossas ações, nossa vida prática deve estar totalmente enraizada em Cristo que nos chamou. E essa raiz, ela mostra claramente de quem nós somos, para onde nós vamos e o que devemos fazer. Liberdade é Cristo. Responsabilidade é entender que a salvação é de graça, mas não foi de graça. E por isso nós devemos ao Senhor nossa própria vida, ofertar. E cada passo que damos, cada ação que fazemos,
cada fala, cada pensamento deve ser devotado ao Senhor. Se eu entender que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, se eu entender que nós devemos fazer todas as coisas para glorificar o nome do Senhor, eu serei livre dos meus pecados, dos meus vícios, eu serei livre. Nós seremos livres em Cristo Jesus, livres das amarras que nos prendem enquanto seres humanos. Nós seremos livres quando entendermos que liberdade é liberdade, não quando fazemos o que queremos sem consequências, mas quando fazemos o que fazemos, entendendo que a grandeza das nossas ações pode e deve alcançar o coração e a vida daqueles que convivem conosco e daqueles que estão próximos a nós. Que Deus te abençoe, que Deus te faça livre, que Deus nos faça livres, mas que Deus também nos faça entender a grandeza da liberdade, e com o preço da liberdade nós seremos responsáveis uns pelos outros. Eu quero deixar uma ilustração interessante em um filme que eu assisti. Uma mulher que era comprada como escrava no Oriente Médio e constantemente era vendida novamente porque ela não se sujeitava aos seus senhores, aos seus compradores. Então o que acontecia? Os outros sempre a revendiam, mas chegou uma pessoa que disse: olha, eu vou dar fim à liberdade dessa mulher, à escravidão dessa mulher. Então essa pessoa compra essa mulher, arranca as algemas e diz: agora você é livre, faça o que você quiser. E aquela mulher que passou a vida inteira escravizada, uma vida inteira sendo jogada de um lugar para o outro, porque ninguém queria, porque não se submetia, ela entende a grandeza do que é ser livre e decide, por vontade própria, viver ao lado daquele homem. E a nossa vida é essa analogia. Somos a Igreja de Cristo. Quando entendemos a grandeza da liberdade que Cristo nos dá, dos nossos pecados, do vício e de tantas outras coisas, nós queremos servi-lo, nós queremos amá-lo, nós queremos segui-lo, nós queremos viver a nossa vida de maneira mais ética, mais comprometida, mais doadora, mais perdoadora. Um abraço e até a próxima. Deus valoriza a família. Ao longo da história bíblica, Deus sempre valorizou a família. Quer conhecer algumas evidências? Primeiro, a família tem valor porque foi Deus quem a criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 2, 18 a 25. Deus, ao criar homem e mulher, estava criando a família. Ao longo das páginas da Bíblia, você pode perceber que todas as vezes que Deus tinha algo para realizar, Ele se apropriou e preservou a família para cumprir os seus propósitos. Vou dar 2 exemplos que estão narrados no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O primeiro deles é quando Deus chama Noé para construir uma arca. Você pode encontrar essa narrativa em Gênesis de 6 a 9. Deus, no dilúvio, preservou a família de Noé. Mais tarde, na destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, mais uma vez Deus demonstra o valor da família ao querer salvar Ló e toda a sua família. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas eu fico com esses 2 exemplos. Valorizar a família é divino. Quando valorizamos a família, estamos imitando e agradando a Deus. Quando uma sociedade valoriza a família, agrada a Deus. Quando uma igreja dá atenção, valoriza e procura fortalecer as famílias, está fazendo algo que é da vontade de Deus. Pense nisso. Dê um link, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal YouTube, TV Oikos. Faça parte da rede de igrejas para o fortalecimento de famílias.
A gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Igreja e família. Juntos pela família. A igreja é uma família. Hoje, no Igreja e Família, eu quero pensar com você sobre a importância da igreja ser uma família para desenvolver um ministério com famílias. A família é tão, mas tão importante que, dentre as muitas alegorias dadas à igreja, uma delas é que a compara como família de Deus. Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. É muito interessante perceber que muitas vezes Paulo usa o termo irmãos para se referir aos crentes das igrejas da sua época. Para ser exato, Paulo usa nada menos que 114 vezes a palavra irmãos para designar o relacionamento entre os crentes como sendo uma família. Mas por que a imagem de família é usada para se referir à igreja? Em primeiro lugar, eu creio que é mais uma demonstração do valor dado à família. Igreja e família são duas instituições criadas por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo usa a imagem de família para exemplificar que a igreja deve ser, é porque realmente a família é uma instituição muito, mas muito especial. Nas minhas palestras e nos meus cursos sobre ministério com famílias, eu sempre digo que o melhor que a igreja pode fazer para ministrar as famílias é desenvolver na própria igreja o sentimento, a ambiência de família entre os seus membros. Em outras palavras, não adianta muito a igreja ter um ministério com famílias se ela mesma, igreja, não se torna uma família para os seus membros. E sabe de uma coisa? A palavra-chave quando pensamos em família é relacionamentos. Família é um lugar de relacionamentos. Então isso nos leva a pensar que para uma igreja ser de fato uma igreja, ela precisa desenvolver os relacionamentos entre os seus membros. Igreja não é templo. Igreja são pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus e se relacionam entre si. Então, se eu puder sintetizar a minha fala numa frase, seria a seguinte: preste atenção. Sua igreja, para trabalhar com famílias, precisa ser, antes de tudo, uma família. Fica aqui a minha dica desta semana. Leve a sua igreja a fazer parte da rede de igrejas para o fortalecimento de famílias. E vamos juntos, Ministério Oikos e Igreja, fortalecer famílias. Quer saber mais sobre a rede? Fale comigo. Se você achou relevante esse meu vídeo, curta, assine o nosso canal, comente, compartilhe com seus colegas e amigos que trabalham com famílias. Ative o sininho para ser lembrado quando aparecer vídeo novo. Eu sou o pastor Gilson Bifano e estou aqui todas as semanas para ajudar a sua igreja a trabalhar firme e forte com famílias. Até o próximo vídeo, Igreja e Famílias. E juntos pela família! Olá, estamos aqui para mais um Igreja e Família. Você já percebeu que vivemos numa sociedade que tudo faz para acabar com a família? Não é apenas um sentimento seu e meu, é um fato. Até a década de 70, vivíamos numa sociedade pró-família. As famílias viviam em cidades pequenas, se ajudavam mutuamente. As famílias vizinhas se ajudavam mutuamente no cuidado das crianças.
As leis eram favoráveis à família. O Estado protegia a família. Os programas de televisão fortaleciam os laços familiares, como, por exemplo, a série americana Os Waltons. Em cada episódio, uma lição era ensinada para se viver em família. A escola era uma aliada da família na formação do caráter das crianças. Hoje, vivemos numa sociedade contra a família. As famílias vivem em grandes centros urbanos. Por exemplo, as leis são contrárias à família. A escola se tornou um lugar apenas de transmissão de conteúdos. Hoje temos o celular e cada membro da família tem na palma de sua mão uma infinidade de possibilidades de acesso a todo tipo de conteúdo, muitos deles prejudiciais à família. Até a década de 70, as igrejas, por exemplo, não precisavam dar muita atenção ao fortalecimento das famílias, aos casamentos. Hoje, isso não é possível. Precisamos ajudar as famílias nos seus múltiplos desafios dos dias de hoje. Hoje, eu diria que uma igreja que não trabalha, que não tem um ministério com famílias, que não ajuda os casais a manterem não somente o casamento, mas serem felizes na vida conjugal, que não ajuda os solteiros a serem íntegros, que não ajuda as famílias a serem fortes e saudáveis, está falhando em sua missão. Não se iluda, a sociedade dos dias de hoje é contra a família. Basta acompanhar um pouco de perto a mídia e ficaremos sabendo de notícias, projetos de lei, manifestações e iniciativas que prejudicam e minam as estruturas da família. Precisamos, como igrejas, de todas as formas, ajudar as famílias a serem saudáveis e fortes. A igreja, como instituição, precisa se conscientizar dessa realidade e investir forte no ministério com famílias. Pense nisso. Eu quero ajudar a sua igreja nesse sentido. Uma das maneiras é levar a sua igreja a fazer parte da rede de igrejas para o fortalecimento de famílias. Quer saber mais sobre a rede? Fale comigo. Se você achou relevante o conteúdo desse Igreja e Família, compartilhe com todos aqueles que gostam de trabalhar com famílias na sua igreja. Eu sou o pastor Gilson Bifano e a minha missão e do Ministério Oikos é ajudar as igrejas no trabalho com famílias. E até o próximo vídeo, Igreja e Família. E juntos pela família. O Deus Santo criou a família. O desejo de Deus também é que as famílias sejam puras, santificadas. Quando uso a palavra santificadas, não me refiro de forma alguma que as famílias sejam consideradas santas, perfeitas, no sentido de uma canonização. Não, não é isso. Famílias santificadas são famílias que evitam a imoralidade, a corrupção, os comportamentos egoístas, a prática de costumes incompatíveis com a ética cristã, com os ensinamentos de Cristo registrados nos evangelhos. Hoje, as famílias são bombardeadas por ideias e sugestões de condutas inadequadas aos cristãos. Uma das tarefas da Igreja do Ministério com Famílias é ajudar as famílias a valorizarem e procurarem viver a santidade que Deus deseja para elas. Uma das maneiras é, com certeza, ajudar as famílias a conhecerem e abraçarem os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Por isso é importante a Igreja, através do Ministério com Famílias, trabalhar com as famílias nesse sentido. As famílias, através de um programa sistemático de ensino bíblico, serão enriquecidas na fé e poderão lutar e vencer a imoralidade. Um outro caminho é ajudar as famílias a terem uma disciplina sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação, seja a televisão com seus canais abertos ou fechados,
que transmitem filmes e programas variados. As redes sociais precisam ser dominadas pelas famílias cristãs. As famílias precisam ser ensinadas a filtrarem o que é bom e o que é ruim. Precisam ser ajudadas no cultivo de um juízo de valor baseado na Bíblia, a palavra de Deus. O Ministério com Famílias pode e deve capacitar as famílias no cultivo de um senso crítico sobre a mídia, sobre os meios de comunicação. Se a igreja, através do Ministério com Famílias, caminhar nessa direção, será e muito relevante para as famílias nos dias de hoje. Esse é um dos propósitos do Ministério com Famílias. Pense nisso. Eu sou o pastor Gilson Bifano, fundador e diretor do Ministério Oikos, e estou aqui para ajudar a sua igreja no trabalho com famílias. Assine o nosso canal no YouTube, TV Oikos, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, Igreja e Família, juntos pela família.